Interrompemos as férias do LP para analisar esse capítulo. Ele voltará para suas férias assim que você terminar esse vídeo. A relação do engano através da morte em Chainsaw Man com certeza é um dos temas da história, né? A morte, ela é ali um dos pontos principais e, pelo que dá a entender até mesmo no mangá do Chainsaw Man, um dos inimigos na qual o Chainsaw Man não conseguiu derrotar. A morte parece ser o último rival, parece ser o último inimigo, né? Aquele a quem deve ser derrotado, aquela pessoa, aquele ser na qual deve ser derrotado. E a gente percebe todas essas ligações através de uma pequena fala do Yoshida neste capítulo, o que nos faz questionar qual é o mundo que o Chainsaw Man quer criar. Qual é esse mundo, qual é esse idealismo que o Chainsaw Man quer fazer através de suas ações? O que ele tem realmente colocado? Quais são os objetivos da Pochita durante todo esse tempo que andou lutando contra os 4 cavaleiros do Apocalipse mais o demônio da pistola? A gente tem bastante questões para falar através desse capítulo e através de todo esse contexto e essa frase, essa pergunta do Yoshida através aqui do capítulo 115, que vem essas grandes questões sobre o mundo do Chainsaw Man. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 115 de Chainsaw Man. Sim, pessoal, vamos aqui discutir o capítulo 115, esse capítulo que me tirou das férias. Acabou me tirando das férias aqui. Mas não, vai lá. Me arrastaram pra cá pra fazer a análise do capítulo 115. Normalmente eu trago na quarta, mas na terça-feira eu tava meio aqui de boa. Falei assim, então vamos gravar. Vamos falar ali sobre o capítulo 115, já que estamos no último capítulo, na verdade, o último episódio da primeira temporada de Chainsaw Man. Então vamos trazer aqui no canal também o capítulo 115 pra gente discutir. E tem bastante coisas interessantes que conectam esse capítulo com o capítulo 84. A gente vai fazer todas essas conexões, mas antes de qualquer coisa, já deixem um like, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Chainsaw Man por aqui ainda. Vamos lá, né? A gente tem então um grande contexto ali no começo do capítulo, porque como a gente observou, a Mitaka sempre sendo a garota azarada, né? A gente observou isso no capítulo passado e também nos outros capítulos, e ela acabou mostrando que carregava o celular da sua mãe, só que ao mesmo tempo que ela foi a grande esperança, ela também trouxe um grande caos, uma grande destruição, porque ela arrancou essa esperança de todo mundo, porque ao tentar subir, ao tentar se destacar ali, ela acabou tropeçando e deixando o celular ser derrubado, né? Então, todo mundo que havia colocado uma esperança nela acaba tirando da personagem, falando que ela era uma catástrofe e coisa do tipo. E aí começa uma conversa dela no meio do corredor, né? Ela tá falando com o representante, né? Com o presidente ali dos caçadores ali da escola na qual ela frequenta. E ela descobre que o presidente não é o Chainsaw Man. Eu tinha falado pra vocês, eu tinha comentado que esse cara era uma fraude, que ele havia colocado ali, ele havia colado, ele tinha feito alguma coisa, mas ele não tinha nada demais em uma conexão com o demônio, coisa do tipo, porque, cara, pra você ter isso em Chainsaw Man, você tem que conseguir camuflar de uma forma muito bem construída, né? No caso, até mesmo ali, a forma como a Mitaka consegue camuflar demonstra até mesmo o conceito das habilidades dela, né? Nem todo demônio consegue fazer isso. E também as habilidades do Chainsaw Man, a habilidade ali do Denji. Então, provavelmente esses sentimentos e esses sentidos acabaram confundindo a mente da Mitaka e também, é
claro, né, do demônio da guerra, para tentar entender como que o presidente ali dos caçadores, do clube de caçadores, poderia ser o Chainsaw Man. E agora a gente sabe que ele acabou fazendo uma pequena cirurgia para colocar um cordão. O cara é malucão, sabe? O cara é malucão das ideias, é fanzaço ali do Chainsaw Man, né? Biruta até das ideias em relação a ser um fã. E esse contexto acaba sendo bem elaborado pra gente observar, e a formação até mesmo como o personagem conseguiu se colocar durante toda a trama, e a forma realmente como ele foi colocado durante a trama pra gente entender sobre esse contexto e também sobre esse aprimoramento através dessa descoberta da Mitaka. Só que aí que vem a grande questão, né? Ela acaba realmente descobrindo isso e ele debocha dela mais uma vez, né? O presidente acaba debochando dela mais uma vez, dizendo que se ele fosse o Chainsaw Man, ele já teria sido capaz de escapar de lá, ele já teria saído de lá, né? Então, tipo assim, se eu fosse o Chainsaw Man, eu teria realmente conseguido fazer tal coisa, eu teria saído, eu teria escapado, coisa do tipo. Então já começa esses questionamentos e mostrando mais uma vez com mais uma questão ali para a personagem de como ela estava enxergando o mundo de uma forma completamente errada. E é nesse momento, né, que quando tá rolando essa conversa do presidente com a Mitaka, a gente pode observar também uma conversa do Yoshida com o Denji, né? E o Yoshida tá perguntando ali para o Prota se ele não vai fazer nada, né? Se ele vai ficar ali apenas observando esses 3 dias, esses possíveis 3 dias que já se passou ali naquele aquário. Porque do lado de fora parece que o tempo não está passando, mas pelo lado de dentro parece que já se passaram 3 dias que eles estão dentro daquele aquário. E aí o Denji começa a falar que mesmo se ele se transformar vai ser algo inútil, vai ser só uma perca de energia, porque ele não sabe onde está ali o próprio demônio da eternidade, não sabe onde está esse cara. Então por mais que ele transforme, por mais que ele saia cortando tudo, tudo vai se regenerar e ele não tá aparecendo até agora. O que demonstra mais uma vez, se no capítulo passado a gente tinha reforçado que poderia ser sim o demônio da eternidade, agora a gente já fica com o pé atrás mais uma vez, né? O pé que tinha avançado volta para o mesmo lugar para tentar realmente entender se é um poder ligado à fome, né? A gente achava que tinha algo ligado com a eternidade, agora a gente volta um pouco atrás achando que pode estar ligado diretamente à fome. Só que aí que vem a grande pergunta do capítulo, né? A pergunta ali do Yoshida, ele move toda a trama, move toda essa construção relacionada ao capítulo, que é: o que aconteceria no mundo se o Chainsaw Man comesse o demônio da morte? O que aconteceria com o mundo se o Chainsaw Man comesse ali o demônio da morte? Essa é uma boa pergunta, né? Automaticamente a gente já começa a pensar que se o Chainsaw Man comesse o demônio da morte, isso acabaria com a morte no mundo de Chainsaw Man. Porque a gente começa a ligar essa fala do Yoshida ao capítulo 84, quando a própria Makima começa a explicar para o Kishibe sobre as coisas e as ações do Chainsaw Man lá atrás, né? Sobre o Kishibe não se lembrar da Segunda Guerra Mundial, não se lembrar dos nazistas, não se lembrar de várias doenças, não se lembrar de várias coisas, porque o Chainsaw Man havia devorado todos esses demônios. Isso é muito interessante pra gente poder comentar, e é tanta coisa pra gente poder falar sobre esse assunto que eu acho que nem vale a pena a gente ficar destrinchando um pouco mais nessa análise do capítulo 115. Então na quinta-feira eu vou trazer uma análise completa para falar mais desses detalhes, sobre esse poder relacionado ao Chainsaw Man, sobre essa forma de esquecimento que ele está passando ali para os seus adversários, e também sobre um contexto global, político relacionado também a Chainsaw Man. É um vídeo na qual vai fazer com que você entenda todo o contexto de Chainsaw Man e a forma importante como o próprio Fujimoto tá caminhando com similaridades, né? Lembrando que se a gente for lá em Apocalipse e entender um pouco mais sobre essas condições de Chainsaw Man, um dos inimigos de Jesus é a própria morte. A própria morte é um dos últimos inimigos de Jesus. E aqui a gente percebe, lembra lá no começo do vídeo, quando eu falei pra vocês que a morte parece realmente ser algo intragável em Chainsaw Man?
a gente tem muita similaridade sobre essas questões e a gente vai introduzir ainda mais esses detalhes relacionados ao Denji. Bom, continuamos então o capítulo. O Denji vai falar ali com a Mitaka e ele pede pra ela comer. Fala assim, ó, tá na hora de você comer, já faz alguns dias que você tá aqui dentro, tal, e se você não comer, alguma coisa ruim pode acontecer com você. Só que ela fala que ela não come peixes, ela não consegue comer peixes, né? E aí a Mitaka acaba revelando pro Denji que ele acabaria sendo transformado por ela em uma arma. E começa a passar pra ele todos os detalhes sobre o que faria. É claro que ela não fala pra ele que é o demônio da guerra, porque senão alguma coisa estranha poderia acontecer. Mas ela fala ali que iria transformar ele numa arma, e ele meio que tipo assim, não dá tanta bola, né? Não dá tanta ideia pra ela, mas porque ele tá mais preocupado com ela de que ela precisa comer alguma coisa. Então o Denji, ele começa a mostrar o outro lado dele. Ele fala assim, já que você não come peixe, então por que você não come estrela do mar, né? Se você não come ali um peixe, será que não dá pra você comer estrela do mar? E aí fica essa questão, né? O capítulo acaba bem nesse momento e a gente fica com esse pensamento, né? Será que agora vai começar pra valer a aproximação desses dois? A aproximação do Denji e também da Mitaka, ela é muito importante. A gente já percebeu que algumas coisas estão acontecendo, esses paralelos entre os dois personagens está rolando e a gente precisa realmente dessa aproximação. E a Mitaka começou a descobrir que o garoto, né, que o representante, ele é o falso Chainsaw Man. Então tudo aquilo que ela sabia sobre o Chainsaw Man era uma mentira. E ela começou também a notar no mesmo período, no mesmo tempo, que o Denji também possui um outro lado. Aquele garoto que enrola ali cigarro, que pega ali o tabaco, que forma ali novos cigarros para vender para os moradores de ruas ou coisa do tipo. Ele também possui um outro lado, ele também possui realmente essa forma de se importar com as pessoas. E talvez coisas interessantes possam surgir daí. Talvez desse momento em diante, coisas interessantes podem surgir daí, o que vai ser o marco daqui pra frente em Chainsaw Man. Eu tô bem, mas bem curioso o que a interação desses dois personagens pode produzir para nós.